Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. No ar, Boletim Fraternidade. As últimas notícias do movimento espírita no Brasil e no mundo. Estamos começando mais uma edição do Boletim Fraternidade. Eu, Rubens de Castro e o amigo Hélio Dias estivemos na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, nos dias 1 e 2 de maio de 2014, na cobertura jornalística das palestras que Haroldo Dutra Dias realizou naquela cidade. Aproveitamos a estadia de 2 dias para conhecer e conversar com confrades que desenvolvem trabalhos interessantes em favor do próximo. No programa de hoje, nós vamos apresentar a você, em 2 partes, uma entrevista que fizemos com José Antônio Bornato, ele que é responsável pelo trabalho Belém, a Casa do Pão. Hélio, com você. Amigos ouvintes da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, nós temos ao nosso lado o senhor José Antônio Bornato. Nós estamos aqui numa pousada que fica na Vila de Santa Maria, aqui no município de Fazenda Santa Maria. Fazenda Santa Maria, né? Berço da doutrina espírita. Berço da doutrina espírita. Fazenda Santa Maria, berço da doutrina espírita aqui nessa região. Aonde, né, Eurípides Barçanufo foi convertido à doutrina Exatamente, espírita. Onde Eurípides Barçanufo foi convertido à doutrina espírita, no centro dirigido pelo senhor Mariano, Fé e Amor. Fé e Amor. E o senhor José Bornato, ele realiza um trabalho muito importante na distribuição de pães para as pessoas carentes. Trabalho que eles desenvolvem em função de um conselho, de uma recomendação do médium franciscano Xavier. Então nós vamos trazê-lo aqui no microfone da Web para falar sobre esse trabalho que ele realiza, né? E de que maneira isso está sendo desenvolvido no país. Boa tarde a todos, que Deus nos abençoe e que Jesus nos dê a sua paz. Na verdade, nós estamos, por misericórdia de Deus, inseridos na obra da Casa do Pão, aqui na cidade de Sacramento. Uma obra que se iniciou com a nossa orientação recebida do nosso querido Chico Xavier. E, com a graça de Deus, essa obra hoje atende a 300 crianças na evangelização. Nós estamos com mais de 120 famílias sendo atendidas com cestas básicas, com medicamentos, com cursos e uma porção de coisas que a Casa do Pão tem ofertado. E o mais bonito de tudo isso é que a semente caiu em solo fértil, caiu nas terras de Eurípides Barçanufo. E com isso, essa semente germinou e hoje nós temos 51 Casas do Pão espalhadas pelo Brasil. Casas do Pão que não tem vínculo nenhuma com a Casa do Pão de Sacramento. Ou seja, as pessoas que visitam o Sacramento tomaram conhecimento da obra, que é através do Evangelho, através do pão material e espiritual, e que levaram para suas cidades, para suas regiões, a ideia de se montar uma Casa do Pão. O modelo de Sacramento. O modelo de Sacramento, assim, a distribuição do pão e do Evangelho. Porque Chico Xavier nos disse o seguinte: para iniciarmos o trabalho, necessário apenas o Evangelho e o pãozinho. E também nos orientou que Belém, a Casa do Pão, já existia desde a época de Jesus.
Então, é uma casa que estava preparada para vir à Terra e, segundo Chico Xavier, ela foi designada para vir a Sacramento, aonde os caravaneiros, as pessoas que transitam por essas regiões, iriam tomar conhecimento da obra, iria ver a simplicidade da obra e, com isto, motivariam a elas para iniciar um trabalho também. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós como é que funciona a estrutura de uma Casa do Pão. É uma padaria que fabrica o pão e faz a distribuição depois? Como é que Não, nós recebemos a farinha de um doador que nos entrega a farinha e essa farinha vai para a padaria e a padaria de Sacramento faz os pãezinhos e todas as manhãs, no horário das 9 horas, que é o horário do Evangelho, então se faz o Evangelho, se coloca o pãozinho para servir para aqueles que estão indo, e no final de semana, esse pãozinho, que é o pãozinho com manteiga, porque a recomendação do Chico para nós foi o seguinte, que nós deveríamos dar o pão com manteiga e o chá, ou então um leite, alguma coisa que nós tivéssemos. E eu até disse para o Chico, Chico, nós não poderíamos colocar algo mais além da manteiga? Ele disse o seguinte, para o nosso sustento, o pão é o suficiente. A complicação começa a partir da manteiga. Então, e assim acontece com todos nós, os nossos pedidos a Deus. Eu que tinha vontade de colocar lá o presunto, alguma coisa, disse, eu vou fazer isso na medida do possível. E com isto, a Casinha do Pão nunca fechou, em 21 anos, ela abre todos os dias, nunca ela fecha, fica aberta, ela recebe os espíritas, ela recebe pessoas que não são espíritas, que têm fome, que têm vontade, que entram depois do passe, que tem o passe, que tem a fluidificação das águas, que tem toda a rotina de um centro espírita. Entretanto, tem pessoas que ali chegam, que não são espíritas, mas que entram para receber roupas, para receber medicamentos, para comer o pãozinho, para tomar o café com leite. Pois é, a Casa do Pão recebe os ingredientes para a fabricação do produto. A farinha. Certo? A farinha. Isso. E os insumos necessários, né? Sim. Agora, a fabricação do pão é terceirizada? A padaria cobra alguma coisa? Não, nós, pela quantidade de sacos de farinha, nós trocamos, tantos sacos fica para a padaria, tantos sacos sai a favor de fazer o pão. Quer dizer que o custo para vocês também é um custo zero, né? O custo desse pão é custo zero em função da doação. Agora, toda a manutenção da Casa do Pão, porque nós ofertamos para as 300 crianças todo o material escolar, Nós ofertamos em junho, julho, os cobertores. Depois nós ofertamos os remédios, os medicamentos, tudo isso. E as cestas básicas, são 100 e tantas cestas básicas, todos os meses. E isto é fruto do meu trabalho em São Paulo, aonde eu canalizo para isso. Pois é, como é que o senhor está se sentindo de estar à frente de um projeto dessa natureza e vendo a sua expansão eclodir, vamos assim dizer, em outras comunidades brasileiras? O que isso representa para o seu espírito, para a sua alma? Eu diria para o senhor assim, que gratidão a Deus por estar inserido dentro desse contexto. Para mim, o que me causou uma grande emoção foi que em 1990, quando eu tive contato direto com o Chico pela primeira vez na casa dele, e eu estava numa fila para cumprimentá-lo, e quando eu me aproximei, o Chico parou, sem nunca ter me visto, e disse-me, Senhor José Antônio, eu tenho um recado da espiritualidade para o senhor. E ele disse, o senhor tem um compromisso com o Evangelho e com a alimentação de doação de pães. Eu já ouvi essa história ser contada por alguém, não sei aonde. Então, o senhor é esse personagem que o Chico encontrou e fez esse tipo de recomendação. Realmente foi muita emoção, porque foi a primeira vez que eu vi o Chico, ele me chamou pelo nome e disse desse compromisso que nós tínhamos. O senhor não conhecia o Chico? Não. Nunca tinha ouvido falar nele? Não, sim, ouvia, sou espírita, tenho trabalho na minha casa de caridade que frequento em São Paulo, mas pessoalmente com o Chico nunca tinha estado. Mas o senhor mora lá em São Paulo ou mora aqui em Sacramento? Moro em São Paulo. E o senhor vem para cá quantas vezes por mês? No começo da Casa do Pão eu vinha quase todos os finais de semana, depois 3, agora 2 vezes por mês.
Isso é o suficiente para o senhor atender a demanda. Mas tem um grupo de trabalhadores, desde a época da tia Igorina, a quem nós chamamos carinhosamente de tia, por consideração, mas desde a época da tia Igorina, ela nos auxiliou a montar equipe de trabalho, aonde na segunda-feira tem uma equipe que abre a Casa do Pão, na terça tem outra, e isto, com a graça de Deus, a obra prossegue dessa maneira, e nos recursos materiais, que nem eu trouxe agora, então eu trago os medicamentos, eu trago as necessidades para fitoterapia, o material, enfim, isso eu vou trazendo, mas o grupo de Sacramento já estavam, vamos dizer, preparados para receber a obra que iria chegar. O que a gente observa, né, Rubens, é que os espíritos de Sacramento são muito comprometidos com a causa espírita, né? Eu queria aproveitar, são mais de 20 anos de trabalho aqui em Sacramento, 21 anos em Sacramento. Nesse tempo tem alguma história, algum fato, alguma coisa que marcou esse trabalho? Você lembraria agora para contar para a gente? Algum caso assim, que realmente marcou nesse trabalho que vocês fazem? Primeiro, o que marcou muito foi as sequências das casinhas do pão saindo. Quando saiu a segunda casa, a terceira casa, a quarta casa, eu fui ao Chico. E eu fui ao Chico e disse: Chico, está acontecendo isso. E aí o Chico nos disse, isto era um projeto da espiritualidade para trazer, porque a Casa do Pão tem uma simplicidade muito grande, como era o centrinho lá do Chico. A Casa do Pão é uma casa muito simples, né? E o Chico estava dizendo exatamente isso era um projeto da espiritualidade e muitas outras virão. E elas foram no Piauí, no Paraná, elas foram crescendo em vários lugares do Brasil. E isso foi um fato muito marcante. E depois, no início da Casa do Pão, o que ocorreu foram alguns fatos muito bonitos de trabalho de auxílio à cura de pessoas que estavam enfermas, né? A nossa mediunidade sempre foi direcionada para auxiliar no trabalho de cura, né? E os benfeitores, então, se utilizando do trabalho da Casa do Pão, dessa mediunidade, e nós encontramos fatos muito bonitos de pessoas que estavam realmente com algumas enfermidades agravadas, e dentro do trabalho tive uma solução muito bonita. Isso são fatos marcantes para nós, né? Que a gente entende que só servimos ali como um instrumento. Isso é obra de Deus, é obra de Jesus e merecimento de quem pôde obter a graça, né? Cada uma dessas casas criadas, ela tem a sua independência e ela toca o trabalho sozinha. Cada um da sua forma, do seu jeito, né? Da maneira. Chico Xavier, quando ele deu o nome Belém, a Casa do Pão. Entre, descanse e siga em paz. Olha que legal. Ele não colocou centro espírita. Ele deu Belém, a Casa do Pão, já orientando-nos para que a casa fosse aberta, não somente se você rotulasse ela como centro espírita, você fecharia as portas para algumas pessoas que tivessem alguma restrição à doutrina espírita. Então, quando eu perguntei, Chico, por que entra, descansa e siga em paz? Então Chico disse, você entra numa casa de oração, tem o Evangelho de Jesus, se alimenta fisicamente e espiritualmente. Depois você descansou e aí você segue em paz, porque o nosso destino é seguir sempre avante. Essa foi a primeira parte da entrevista que fizemos com José Antônio Bornato, ele que é responsável pelo trabalho Belém, a Casa do Pão. Belém, a Casa do Pão, é uma entidade que permanece aberta diariamente, ofertando todos os dias a quem quer que seja, independentemente do credo religioso, o alimento do corpo físico por meio de um bom café da manhã e, ao mesmo tempo, levando a todos uma palavra de conforto e de esperança através do Evangelho de nosso Mestre Jesus Cristo. A instituição mantém um atendimento a crianças e jovens de 0 a 20 anos e tem sob sua responsabilidade cerca de 220 famílias cadastradas que mensalmente recebem cestas básicas, roupas, remédios, atendimento médico e dentário. No próximo Boletim Fraternidade, você acompanha a sequência desse bate-papo com nosso querido irmão responsável pelo trabalho, José Antônio Bornato.
Chegamos ao final desta edição. Até a próxima. No ar, Boletim Fraternidade. As últimas notícias do movimento espírita no Brasil e no mundo. Começamos mais uma edição do Boletim Fraternidade. Hoje vamos apresentar a segunda parte da entrevista que fizemos com José Antônio Bornato, ele que é responsável pelo trabalho Belém, a Casa do Pão, na cidade de Sacramento, no estado de Minas Gerais. Hélio, vamos continuar a sequência do nosso bate-papo. Pois é, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, visando o futuro. A Casa do Pão começou em Sacramento, uma unidade. O senhor diz que já são mais de 50 hoje, 51 espalhados pelo Brasil. O senhor acredita que esse projeto venha a ser implantado em todos os municípios do país? Eu acredito assim, a espiritualidade acho que conduz. O que é interessante das casinhas do pão é que elas nascem em lugares de extremas necessidades. A última casinha agora, de número 51, ela nasceu num bairro chamado Vargem Grande, perto de Biúna. Encostado no Manuel Rezende, sobrinho de Eurípides Barçanufo, né? Que o Chico diz que da família de Eurípides foi ele que herdou a mediunidade de Eurípides. É um trabalho muito bonito, o Chico fez essa revelação a nós. É uma coisa, falar de Dr. Rezende é falar de um espírita. Então, o que acontece? Essa Casa do Pão que foi criada ali, a gente vai percebendo que tudo tem uma sincronização com o lado espiritual, porque é uma Casa do Pão onde eu, há 23 anos atrás, encontrei uma senhora cega na rua, ajudei ela a atravessar a rua, fiz amizade com ela, né, que está a 44 quilômetros da cidade de São Paulo, e essa amizade mensalmente de 23 anos atrás, resultou numa casinha do pão do lado da casinha dessa senhora. Nossa. Então, para nós, a gente nem imaginava que de uma amizade pudesse um dia surgir uma Casa do Pão. E surgiu de um grupo, né, que viu a necessidade precária do lugar ali. E aí é que está. A maioria de quem mora ali, de quem reside ali, são todos evangélicos e que frequentam a Casa do Pão. Então me perguntaram, Zé Antônio, como é que eu faço? A gente vai falar de doutrina espírita, de momento, nós não vamos trazer as pessoas. Então eu digo, fale do Evangelho de Jesus. Fala do amor, fala da fraternidade, faça uma oração agradecendo a Deus e vai trazendo. Daqui a pouquinho você... A semente germina. A semente vai. E daqui a pouquinho eles estão pedindo para mim, eu conheço bem o grupo, e eles disseram para mim assim, Zé Antônio, você não quer vir uma hora fazer a prece com a gente? Então numa hora que eu estiver lá, eu vou dizer assim, quem daqui conhece Chico Xavier? E como o Chico é uma pessoa muito querida, então todo mundo vai dizer, muita gente vai dizer eu. Eu falei, olha, um dia eu estive na casa do Chico, e olha que mensagem bonita que eu ganhei na casa do Chico. E de repente eu coloco um pouquinho das coisas de doutrina. E quando vê, está se as coisas acontecem naturalmente. Tá acontecendo, entendeu? Mais alguma pergunta, Rubens? Vamos supor que tem alguém nos ouvindo, achou interessante essa história da Casa do Pão. Como é que a pessoa poderia implantar ela na sua comunidade? Tem algum roteiro? Ela pode entrar em contato com vocês aqui para poder ter a experiência e levar... Sacramento. Como é que faz? Sacramento, a Casinha do Pão de Sacramento, os visitantes vêm para cá, a Casinha do Pão está aberta todos os dias para poder verificar, se quiser ver como é que é a evangelização, ela é muito baseada nos exemplos de Corina Novelino, a Casinha do Pão, trabalhando sempre as crianças ligadas à natureza, né? Então a Casinha do Pão está aberta de sábado, todos os sábados às 8h30 da manhã, está lá as evangelizadoras, as crianças e tudo mais. E ela não tem um segmento, cada um é que o Chico disse, é o evangelho e é o pãozinho. Se tiver um
uma choupana para poder fazer a Casa do Pão. E a Casa do Pão tem coisas maravilhosas. Tem pessoas que começaram uma Casa do Pão com a lona, aquela lona preta, plástico estendido no meio da favela, e depois dentro da favela conseguiram construir e tem Casa do Pão dentro da favela, feito dessa maneira. Pois é, a pessoa que não estiver, vamos dizer assim, impossibilitada de vir a Sacramento colher informações, existe na internet algum endereço em que a pessoa interessada possa se informar a respeito? Pode, tem. Se clicar lá Casa do Pão, vai ter todo o sistema da Casa do Pão. A nossa própria Casinha do Pão tem fotografias, tem tudo direitinho. É só clicar Belém, a Casa do Pão, vai encontrar. E qualquer coisa que eu puder ser útil, José Antônio Bornato, o telefone de São Paulo que nós temos, 3968-8888. O código é 11. Eu estou à disposição se puder ser útil. Pois bem, então... Vamos deixar uma mensagem para o exatamente. É exatamente isso que eu ia pedir, né, para o senhor deixar uma mensagem para os ouvintes da Rádio Fraternidade. Olha, o que eu posso dizer aos nossos irmãos em humanidade é do nosso agradecimento que nós devemos ter a Deus, que é nosso Pai, Criador e Senhor de nossas vidas. Nós temos em Jesus a direção certa a ser seguida. Nós temos um mestre que nos conduz em todos os nossos momentos. Por mais aflitivos que eles sejam, por mais difíceis que eles possam parecer, Deus, que é um Pai amoroso, justo, misericordioso, por certo, Ele abrirá novas portas para todos nós. O que nós precisamos ter sempre é a certeza e confiança na ação curadora de Jesus de todos os nossos males, sejam eles físicos, espirituais, porque o Senhor é o nosso pastor, como ele diz, né? Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida em todos os nossos momentos. Então, aqueles irmãos nossos que estão padecendo de enfermidade, seja do corpo, seja de problema de depressão, de tristezas, tenham confiança, buscam em Deus essa confiança e com certeza os nossos irmãos receberão a paz, que é a paz de Deus. Como Jesus disse, né? Eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. E que essa paz possa ser para todos nós e para o nosso planeta. Que Deus nos abençoe. Muito bem, nós falamos então com o seu José Antônio, né? Diretamente desta maravilhosa pousada que existe aqui na Vila de Santa Maria, no município de Sacramento, Minas Gerais. Hélio Dias, direto deste local para a internet. Ave Cristo em nossos corações. E se chegamos ao final desta edição do Boletim Fraternidade, nós que entrevistamos em duas partes o nosso irmão, nosso confrade José Antônio Bornato, ele que é responsável pelo trabalho Belém, a Casa do Pão. Você pode ter mais informações acessando a internet, nos sites de busca, coloque lá, Belém, a Casa do Pão, Sacramento. Você vai achar certamente nos buscadores da internet o link para você acessar o site e conhecer mais sobre esse belo trabalho que é realizado não só em Sacramento, mas em várias partes do Brasil e também fora do Brasil, como nos contou nesta entrevista o nosso irmão Bornato. Chegamos ao final de mais uma edição do Boletim Fraternidade. Como diz meu amigo Hélio Dias, né? Ave Cristo em nossos corações. Até o nosso próximo Boletim Fraternidade. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada.